Bom dia a todos os pais, né, da Escola Juscelino Kubitschek. Estamos aqui com a presença da nossa colega Mona Lisa Haddad, que veio fazer uma pequena fala para a gente. Ela é especialista em educação, tem mestrado, doutorado, nossa professora aqui da rede do município, e tem desenvolvido um trabalho bem grandioso aqui no nosso município de Araucária. Então, ela veio falar um pouquinho com a gente sobre a questão dessa pandemia que está acontecendo aí no mundo, para acalmar um pouco o nosso coração. Então, vou passar a palavra para, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, você, Mona Lisa, pela essa honra, essa presença de ter uma ilustre especialista na educação, uma doutora, e assim, a Escola Juscelino fica bem agradecida de você poder estar nos oferecendo esse momento. Obrigada. Obrigada, Elda, que está conosco aqui, as demais pedagogas, suas companheiras também, a direção da escola, a diretora Fran, que também, né, fez esse convite, a todos os funcionários, mas principalmente a você, pai, que está nos ouvindo. O que nós vamos conversar hoje um pouquinho é sobre a família e a escola em tempos da Covid-19, a importância, principalmente, Elda, de agirmos com a inteligência emocional. A pandemia, a Covid-19, ela afetou todo mundo. Nós vivemos literalmente uma crise mundial. Temos a consciência que o mundo, a doença não ocorreu com a mesma incidência em todos os países e em todas as regiões. Eu, como uma especialista e que estudo muito direitos humanos, agora no meu pós-doutorado, eu posso afirmar que que temos áreas muito mais afetadas e também pessoas muito mais desprotegidas nessa situação. As escolas foram fechadas em março, e nós não imaginávamos que a escola ia demorar tanto para reabrir. Nós sentimos isso como uma forma muito impactante. Diante disso, nós não temos um culpado e a escola teve que se reinventar na questão educacional. Vivemos, então, algo histórico e inédito. Nos deparamos com as pessoas reclamando. E essa reclamação, gente, é uma forma muito distinta. Cada um tem uma forma de ter sofrido esse impacto da pandemia. Então, eu afirmo que não está sendo fácil para ninguém. Eu tenho certeza que para vocês, alunos, está muito difícil. Para os professores também, para os pais, para a equipe pedagógica, não ficou fácil para ninguém. Em virtude dessa situação, estamos tendo que se adaptar. E se adaptar nesse novo normal, como a gente vem ouvindo tão sido falado nos últimos anos. Somos seres humanos e estamos nos adaptando. Eu vou usar para vocês o exemplo da água. A água, quando ela encontra um obstáculo no percurso dela, ela vai desviando e vai se adaptando. E nós estamos enfrentando essa realidade também. Então, a população em geral está sentindo isso na pele. Para evitar a contaminação, a escola não retornou. Por quê? Porque essa questão do vírus, ele tem uma transmissão muito rápida, comparado com outros vírus. E aí as pessoas, o que mais elas me perguntam? Foi um ano perdido, Mona Lisa? E eu tenho que dizer, perdido não. Foi um ano atípico. Atípico para todos nós. Mas a responsabilidade que nós temos é um fator muito principal. Tudo ficou diferente para mim, ficou diferente para você. Todos nós saímos da nossa zona de conforto, todos nós mudamos os nossos hábitos. E qualquer mudança, quando não é muito programada, como foi a questão da doença, da Covid-19, de forma repentina, é difícil de lidar. Então, está difícil para todo mundo. Não conversamos mais com as pessoas que amamos, não podemos mais abraçar tanto, não podemos ir na casa do vizinho mais próximo, não podemos mais pensar no aperto de mão, porque tudo isso pode gerar contaminação. E quando eu penso em tudo isso, eu penso na questão emocional. E emocionalmente, nós estamos tendo que lidar com a sensação de que estamos muito mais ansiosos. A ansiedade é a doença que está batendo à nossa porta. É uma questão que está relacionada
com essa questão dessa rotina. Por quê? Porque estamos tendo que nos adaptar. O momento exige duas situações: diálogo e responsabilidade. Não negamos que falar sobre os nossos sentimentos é uma questão muito difícil. Os pais estão tentando ser a bússola dos filhos, mas eu não vou negar. Nós pais também estamos se sentindo perdidos. Então, em algum momento nesta caminhada, a gente precisa respirar, encontrar o próprio norte e se adaptar a essas mudanças que estão sendo ocorridas da melhor forma. Nesse tempo, muitas vezes, estamos sendo tentados a levar pelo nosso próprio limite, para encontrar a busca do nosso equilíbrio. Mas, no fundo, somos nós mesmos atrás dessas máscaras. Nós mesmos. Aprendemos a sorrir com os olhos. Muitas vezes não vemos a hora de chegar em casa e tirar a nossa máscara. Por quê? Porque nos incomoda. Mas aqui também eu preciso fazer um apelo a vocês. Tenho saído muito pouco de casa, mas em alguns momentos já tenho percebido que as pessoas estão deixando de usar a máscara. Nós não podemos fazer isso. Isso é muito sério. Então, é uma questão de consciência. Mas assim, o mais preocupante, além dessa contextualização a nível mundial, o que eu preciso falar um pouquinho com vocês é sobre inteligência emocional. Inteligência emocional, sim, é a capacidade de avaliar e de compreender os nossos sentimentos. Mas além dessa compreensão, é envolver ações e sentimentos, é compreender, é expressar verbalmente e aplicar uma energia eficaz, segundo um autor que se chama Gardner Schwartz. Ele nos fala sobre essa sensação de precisar falar, de falar o que nós estamos sentindo. Porque a partir do momento que a gente não se expressa, tudo fica muito mais confuso. Precisamos também compreender e ter um olhar atento, muito atento ao quê? Às crianças e aos adolescentes. Por quê? Porque a Organização Mundial de Saúde, no dia 14 de maio deste ano, colocou que o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas já era extremamente preocupante. Isso foi uma publicação de maio. E realmente, a saúde mental, nesta fase da pandemia, é muito preocupante. Recorro também a um estudioso chamado Vygotsky, que eu gosto muito, que ele coloca assim, que ele afirma que a atividade criadora que impulsiona o homem ao futuro, fazendo com que o homem desenvolva a capacidade de imaginar, modificar, criar diferentes níveis de complexidade, aproveitar as experiências vividas e dar um novo sentido a elas. Extrair partes de um todo e reorganizar, modificar. O que já existe são processos imprescindíveis para o desenvolvimento mental, afetivo e social. E nessa citação desse autor, Vygotsky, realmente nós estamos tendo que tirar de nós mesmos essa capacidade, dessa experiência vivida, de uma forma com mais sensibilidade. A sala de aula, ela é um ambiente onde nos deparamos com os alunos que estão esperando muita coisa de uma sala de aula, mas nós precisamos manter o diálogo, se comunicar e, principalmente, olhar esses sentimentos dos alunos e se eles estão conseguindo expressar esses sentimentos. E é aqui, professor, que eu peço socorro a você. É aqui, pai, e aqui, mãe, que eu peço imensamente um olhar diferente aos seus filhos com relação aos sentimentos que eles podem estar passando. Eles estão sendo privados de muitas coisas. Eles estão sendo privados do contato com os amigos, daquela hora do recreio que era maravilhoso da escola. E como será que estão as crianças com essas cobranças que nós temos que fazer a elas? O momento, então, é de se proteger. Isso é universal. Eu não tenho como falar de forma diferente. Mas aquele momento que a criança está com aquelas saudades, dando importância àquele momento que ela vivia na escola, é um momento de a gente também resgatar que vai voltar. Não temos data. Vai voltar.
mas que neste momento é preciso que essa criança entenda a necessidade, porque pode ser que nossos alunos não estejam entendendo a gravidade da questão da Covid-19. E cabe a você, adulto da relação, explicar para essa criança a importância desse cuidado. Vamos falar mais um pouco da inteligência emocional. A capacidade de nós, seres humanos, criar motivações para nós próprios. Persistir, apesar dos percalços. Controlar os impulsos. Aguardar a satisfação dos desejos, porque nós queremos tudo para agora. Nós somos altamente imediatistas. Nós queremos realmente tudo para agora. E nós temos que tentar impedir a ansiedade que está interferindo diretamente na nossa capacidade de raciocinar, de ser empático, de se colocar no lugar das outras pessoas e de trabalhar um pouquinho a nossa autoconfiança. Então, a inteligência emocional, para a fase que nós estamos vivendo, é a parte mais importante. É entender esse sentimento, é respeitar esse sentimento, mas é também procurar um pouquinho de ajuda para conseguir superar a situação. Temos a obrigação do ensino, de colocar em prática aquilo que a gente já aprendeu nessa vida, de aprimorar a nossa inteligência emocional, visando a sua ascensão enquanto pessoa. É um primeiro passo a ser dado. E o trabalho desenvolvido refere diretamente na questão da autoconsciência. Quanto mais autoconscientes nós formos, melhor vai ser. Quanto mais eu conseguir expressar que aquilo que eu estou sentindo está interferindo, melhor vai ser. A falta desse contato social, gente, das rotinas habituais, tem realmente feito muita confusão na vida das pessoas. Nós nunca ficamos num tempo tão grande, restrito de algumas coisas. E isso realmente tem feito esse efeito de gerar mais ansiedade, porque não sabemos do futuro. Vocês já perceberam que nós estamos perdidos até mesmo no dia da semana? No dia do mês, no dia do mês. É preciso urgentemente garantir algumas questões. Principalmente, garantir que seu filho cumpra o horário que a escola estabeleceu de ensino. Por quê? Porque nós vamos voltar. E se essa criança não entender a importância da rotina de estudo, vai ser muito mais difícil a adaptação dela. Isso para crianças pequenas e até para os adolescentes. Tem adolescentes que estão trocando o dia pela noite. E como vai ser quando voltar à aula, pai e mãe? Por favor, nos ajude. Criar rotinas. Podemos flexibilizar horários. Não como a troca do dia e da noite. Mas é claro, se nesse momento a criança pediu para estudar daqui a pouco, a gente pode ter. Mas não deixe que o seu filho perca a rotina, né? Também tivemos que conhecer os nossos filhos de uma maneira muito mais direta. Por quê? Porque antigamente nós só fazíamos as lições de casa. E hoje nós fazemos com eles, estamos ao lado deles, intervindo e mostrando a mensagem que muitas vezes chega pelo WhatsApp da professora o tempo todo. É como se você, pai, é como se você, mãe, tivesse que voltar na escola para auxiliar o seu filho. Não mais com a lição de casa. E agora com todas as lições. Mas uma questão que é muito forte e que eu preciso explicar para vocês, pais, é que os filhos têm que ter responsabilidade. E muitas crianças não estão com essa responsabilidade. Não faça a atividade para os seus filhos, porque vocês não estarão ajudando. Vocês estarão prejudicando, porque a professora não está mais do lado do seu filho para poder mediar o conhecimento. Então, quando chega a atividade do retorno de casa, a professora vai ver que está certo. E ela vai ter a nítida impressão que o seu filho entendeu o conteúdo. E, na verdade, será que foi você, pai, que entendeu? Então, auxilie. Trate da responsabilidade de forma correta. Porque senão nós podemos negarmos para nós mesmos a situação e ainda educar os nossos filhos de uma maneira muito equivocada. Deixando claro que a responsabilidade dele é de você, pai e mãe. E não é, é dele. E ele tem condições de estar dando esse retorno.
Criamos nossos filhos para o mundo. E sabem o que o mundo exige? O mundo exige responsabilidade, o mundo exige determinação, o mundo exige, principalmente, assumir dificuldades. Temos a consciência que a tecnologia está nos ajudando muito, muito. Eu nem imagino se nós não tivéssemos a tecnologia. Nós estaríamos aqui agora. Mas também, em alguns casos, ela tem nos prejudicado bastante. Tem crianças inúmeras horas no celular. E às vezes, pai e mãe, você não sabe nem o que teu filho está assistindo. Então, tome cuidado com esse tempo. Também, além das atividades da escola, incentive a leitura, jogos pedagógicos, cruzadinhas, tudo de acordo com a faixa etária do seu filho. Não esqueçam também da importância do esporte, da atividade física, de se movimentar. Temos já algumas pessoas que aumentaram alguns quilos com a pandemia. Um dos motivos é a ansiedade e outro é a falta de uma atividade física. Então, é preciso queimar essa energia. Isso tem que ser um benefício. Nós precisamos nos movimentar. Cuidar com o tempo desta criança com os acessos virtuais. E eu preciso elogiar muito a todas as pessoas que estão muito envolvidas nesse aspecto com relação à educação. Temos questões que estão nos preocupando muito. A vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes. O acesso à alimentação, os cuidados, os apoios que elas estão tendo, né, com relação à lição de casa. O que sentimos na educação em tempos de pandemia foi uma questão muito acentuada, a desigualdade social. O alcance não foi igual para todos. Não foi, né? Temos ainda que pensar também naquele aluno com necessidades educativas especiais, para terem meios para acompanhar realmente aquilo que a escola está propondo. E a escola está de parabéns, porque está tendo todo um olhar atento a essa questão desse desenvolvimento dessas crianças. A nível mundial, temos que pensar futuramente em propor alguns planos de estudo, com certeza. Quando vocês me perguntam se foi um ano perdido, eu digo que foi um ano atípico. Foi um ano atípico, mas nós vamos ter que propor planos de estudo para recuperar tudo isso. Temos que pensar como foi essa educação à distância. E professor, e eu também me coloco como vocês, porque sou professora, eu sei o quanto foi difícil. Nós tivemos que suprir do ensino presencial para um ensino virtual, para não deixar que o direito dessa criança ao acesso fosse prejudicado. Muitas vezes, tivemos que trabalhar também com o material impresso. Por quê? Porque quando eu falo em desigualdade, a minha internet não é igual, muitas vezes, do outro. E aí, não chegou da mesma forma. Então, nós não temos culpados nesta relação. O que nós temos que fazer? Todos nós, pais, comunidade, gestão, a equipe de gestão da escola, é minimizar prejuízos. Não tem outra alternativa. Como já mencionei, a dificuldade é de todos. Os alunos reclamam que os pais não ensinam como os professores. Os pais reclamam que não conseguem lembrar o conteúdo para ensinar os filhos. Os professores, assim como eu, nós sabemos dar aula. Muitas vezes não temos toda essa maneira de usar a tecnologia, porque nós não fomos educados por uma tecnologia, não fomos alfabetizados por uma tecnologia tão virtual, né? Tem professor dizendo que era mais fácil dar aula para 30 alunos do que estar agora no trabalho remoto. Tem professores que estão altamente enlouquecidos porque o WhatsApp não para, gente. E não para mesmo, porque cada um tem o seu horário. O compromisso da escola e dos professores está sendo inigualável. E a pandemia fez com que nós, professores, começássemos a pensar que a escola não vai ser igual depois dessa pandemia. Por quê? Porque nós tivemos que olhar o aluno de uma forma muito mais individualizada. Tivemos que avaliar o impacto que estava tendo a esse aluno. Tivemos que pensar numa nova estratégia
tivemos que superar as resistências para chegar até os nossos alunos. Então, a escola vai ser realmente uma escola com um olhar muito diferenciado, pensando naqueles conteúdos que realmente vão ter muita função e que vão precisar prevalecer no pós-pandemia. Os professores também estão buscando compreender melhor o seu aluno. A empatia nunca se teve tão presente como está sendo. A empatia é o se colocar no lugar do outro. E esse é o momento onde nós todos estamos tendo que viver desta forma. O nosso espaço como professora ficou muito prejudicado com o nosso aluno. O nosso acesso a ele é muito mais limitado. Hoje nós não temos um acesso tão grande como nós tínhamos das 4 horas diárias de estudo. Mas, de tudo isso que a pandemia nos trouxe, infelizmente eu não posso negar que eu, como pesquisadora há anos, nunca imaginei que a família e a escola ficasse tão fortalecida. E o meu apelo é que a gente não perca mais esse laço. Que esse laço entre família e escola se perpetue pelo resto da vida. Por quê? Porque você, pai, e você, mãe, sabe mais do seu filho do que qualquer pessoa. E a escola, quando consegue compreender esse processo e caminha junto com a família, nós só temos realmente vantagens. Estamos caminhando numa mesma direção. Eu tenho a certeza que a aula presencial vai ter questões muito diferentes, mesmo a nível pedagógico e na educação dos seus filhos. Estamos caminhando para uma mesma direção. E principalmente você, pai e mãe, que nos ajudou muito e está nos ajudando, é a nossa forma de agradecer. Seguramente sabemos que depois que tudo isso passar, e vai passar, nem você e nem eu seremos iguais. O meu muito obrigado. Eu aproveito, Elda, e me coloco muito à disposição das famílias, tá? Vocês podem passar meu contato, o meu e-mail, né? O meu e-mail é monalizahadad@gmail.com. O meu WhatsApp a escola tem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram me perguntar, entre em contato, me procurem nas redes sociais. Tem o meu instituto que se chama IAD, Instituto Aprendizagem e Desenvolvimento. Tem o meu mesmo, o Facebook Monalisa Haddad. Me mandem algumas questões que possam estar interferindo. Tenham esse olhar para os filhos de vocês. Olhem como essas crianças estão se desenvolvendo. Como que está a inteligência emocional do seu filho. Eu me coloco inteiramente à disposição de vocês. Monalisa, nossa, a gente só tem que agradecer. Nossa, eu estava aqui babando na sua fala. Mas, assim, eu percebi assim, que você disse tudo, né? Que a gente queria ouvir, né? Eu até fiz algumas anotações aqui que agora, em tempo de pandemia, nós estamos assim... Gostei muito quando você falou sobre a questão trabalhar a questão emocional, né? Essa parte emocional. Eu acho assim que, como você havia dito ali, as famílias estão entrando muito em contato com a gente pelo WhatsApp e colocando esse desespero, né? Essa angústia da família, né? Então, assim, a gente percebe que eles estão, e assim, na sua fala, você expôs bem claro, né? Que tudo isso vai passar e que temos que ter paciência e inteligência, né? Inteligência emocional, gostei muito quando você colocou essa frase, inteligência emocional. Mas, enfim, assim, a questão da rotina, do trabalho. Eu queria que você deixasse assim, uma mensagem para nós, antes de eu estar agradecendo você, né? Assim, a tua presença, a tua fala. E eu sempre sou uma das pessoas que, quando os pais iam até a escola, já pedia que procurasse você enquanto psicóloga, psicopedagoga, porque você tem, assim, além de tudo, tem esse carisma, né? Tem esse olhar, essa atenção para a criança, né? E a família na educação. Então, assim, gostaria muito de agradecer mais uma vez imensamente você, Monalisa, a Escola JK, né? A Fran pediu para dar um abração assim, para você, o pessoal lá, a Antonella, a Ana. No momento eu que representar, mas todos nós estamos bastante agradecidos, Ângela, por você ter feito essa fala. Então,
gostaria que você finalizasse para a gente, deixando uma mensagem de toda essa fala que você fez. Na verdade, você já deu várias mensagens, mas assim, para finalizar, uma mensagem. Olha só, obrigada mesmo, Elda, obrigada a toda a equipe JK, né? Não tenho palavras para agradecer, sempre me coloco muito à disposição. A mensagem é assim: não está sendo fácil para ninguém, né? Isso é uma questão de consciência. Mas observe muito a questão dos sentimentos. Nós somos seres humanos, né? E assim, nem todo dia a gente está bem. Tem dias que a gente precisa reencontrar o nosso equilíbrio, tá? Aquilo que eu falei, que os pais às vezes também perdem a bússola, o norte, né? Então, primeiro você, pai, mas principalmente um olhar bem para o seu filho, para os adolescentes, principalmente. E, assim, ó, tem que falar sobre sentimentos. Não dá para esconder. Isso não é uma coisa que dá para se guardar. Tem que colocar para fora. E muitas vezes, né, procurar a escola. Quando a escola sentir que não está mais a nível de escola, procurar um profissional, porque assim, ó, nós temos que estar muito atentos. Não é à toa que a Organização Mundial de Saúde, em maio, já nos alertava a questão da saúde mental de todos nós, né? Então, é um olhar realmente diferenciado, realmente tem chego para a gente uma demanda muito grande, né? De pessoas que estão muito ansiosas, estão irritadas, estão agressivas. Por quê? Porque tudo isso vem desencadeando algumas questões mais pontuais. Principalmente, Elda, porque assim, ó, como nós ficamos praticamente este ano, até agora, né? Nós estamos praticamente em outubro, vivendo, sempre esperando que isso vai passar e que agora já vai terminar, isso vem trazendo essa angústia para todos nós. Então, a gente não consegue muito organizar e começar a prever e se organizar futuramente. É como se nós estivéssemos um pouco perdidos. Então, esse olhar tem que ser atento. Tem que ser muito atento, tá? Então, esse olhar clínico, crítico, pontual, tem que estar presente no dia a dia, dentro das casas, nas escolas, para ajudar as nossas crianças e nossos adolescentes. Monalisa, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, Elda. Um carinho especial a você, pai, a você, aluno do JK, à equipe pedagógica, aos professores, que são os meus colegas, né? Meu carinho imensamente e sempre estarei à disposição de vocês. Um grande abraço.